Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e se você nunca pensou em trabalhar com programação para o mercado financeiro, depois desse vídeo você vai considerar essa possibilidade. Hoje eu converso aqui com um cara que é uma referência técnica e de liderança dentro da Avenue e ele começou a sua carreira profissional lá em meados de 97, quando a maioria de vocês estava ainda, talvez nem nascidos, né? Bora lá então ver o que esse cara tem de legal pra contar pra gente, mas eu já te adianto que é uma história muito bacana. Amit, antes de mais nada, cara, eu queria saber de onde que você é no Brasil e quantos anos você tem. Sou de São Paulo, capital. Poxa, a idade tem que calcular aqui. 79, estamos 22, 43. Mas bem, cara, você é de São Paulo, hoje você mora em Montreal, trabalha na Avenue. Vamos falar um pouco da sua trajetória até chegar aí, né? E eu queria entender, cara, quando é que foi o seu primeiro contato com tecnologia, primeiro contato com computadores? Você era daquele moleque que já jogava, ficava fuçando, tentando fazer coisas? Cara, acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Eu vi uma propaganda daquele MSX da Gradiente na TV. E falei, poxa, esse negócio deve ser o máximo, preciso ter. Demorou alguns anos, mas teve o. Acho que foi uma grande decepção que você, naquela época, você ligava o computador e cursor ali, blinking, não tinha nada para fazer, né? Quer fazer alguma coisa, programa aí, meu filho, não tem muito pra onde correr. Bem, você falou que demorou uns anos pra você conseguir e você tinha que programar e você chegou a se arriscar nisso aí? Como é que foi? É que naquela época você não tinha escolha, né? Ou você programava, ou você desligava e devolvia o computador na loja, porque se você quisesse jogar, você ia na banca de jornal, uma coisa que eu acho que não existe mais, comprava uma revista que tinha um monte de listagem de jogos, e na capa da revista era um negócio fantástico, o jogo lá, daí você passava horas digitando o, o código e quando você rodava, para rodar já era um sacrifício, era um monte de spritezinho é, piscando na sua tela, não tinha nada a ver com a capa da revista, mas e desligou o computador, perdeu tudo. Era essa experiência naquela época. Recentemente eu ouvi um podcast de um pessoal aqui da Overloader que chama Primeiro Contato, e ele conta a história de como a tecnologia chegou aqui no Brasil e conta um pouco da história das revistas de games, né, que tiveram um papel muito grande, né, logo no início dessa popularização do PC, né? E bem, você então foi dessas pessoas que compravam revista na banca, programava ali e tal, mas você tinha noção do que você estava fazendo, que você estava tipo programando? Não, não. E daí, com certeza não. E depois, aos poucos, você vai descobrindo por pedaços, assim, isso daqui faz isso daqui faz isso. Começa a mexer, brincar, reexecuta, ver o que mudou. Aí você começa a ter um pouco mais de noção do que está acontecendo ali. E aí, conforme os computadores foram evoluindo, você foi tendo mais modernos ou o MSX foi o seu primeiro e depois demorou? Como é que foi esse processo? Acho que para ir pro PC, quando foi. Não, talvez 14, 15 anos eu tive o primeiro 386, eu acho. E aí você chegou a comprar as revistas do CD-ROM da vida? Não lembro. Mas eu lembro que numa época eu tava fascinado com Assembly, queria aprender Assembly, que achava que Assembly ia destravar todas as portas. Ah, ah, que legal. Isso já com 14, 15 anos, você já estava pensando nesse tipo de coisa. Uhum. Legal. E aonde que você adquiriu esse conhecimento aí de programação? Onde você viu que Assembly era algo poderoso? Eu acho que, mesmo nas listagens não só de jogos, de alguns programas um pouquinho mais úteis, eles podiam, tipo, seguir muito com C, mas depois abrir um bloco lá e ia ter e tem um monte de assembly, porque era uma parte que eles otimizavam. Daí eu consigo entender até aqui, daqui pra cá eu não consigo entender o que tá acontecendo aqui, né? E qual que foi o momento, assim, se é que teve um momento específico onde você decidiu que você queria trabalhar com tecnologia, ser um programador e tudo mais? Minha segunda paixão é música, né? Na mesma época que eu peguei o computador, eu também comecei a tocar violão. Minha avó era professora de música, todo mundo da minha família tocava algum instrumento, mas eu sempre me achei, cara, uns 6 anos de curso de música e eu sempre achei que eu nunca ia ser tão bom quanto os meus ídolos e eu achei que seria mais safe uma carreira na computação do que com música. E isso foi quando você, imagino, chegou ali na época de fazer faculdade e tal, você falou, não, vou seguir aqui
fazer a faculdade. Isso foi Antes, a né? escolha que você fez. Antes ainda? Porque naquela época, não sei se ainda é assim, mas você terminava o ensino, a oitava série, você tinha uma bifurcação, que você podia fazer um colegial nem deve ser mais ensino, deve ser ensino médio, e daí, ensino médio você podia fazer um regular, que meio te prepara para a universidade, ou você podia fazer um com alguma especialização, e eu escolhi fazer com especialização, eu queria entrar na TEC, o Centro Paula Souza. Passei na segunda chamada, deu um monte de problema, tive que ir para uma particular, mas foi onde eu queria realmente fazer não só o ensino médio, como me especializar com programação. Ah, legal. E nesse curso mais técnico aí, você já aprendia código? Você lembra? Sim, era Pascal, Visual Basic, alguma coisa de Java, talvez, banco de dados, daquela coisa, lógica de programação, estrutura de dados, bem básico. Bom, quando você foi para a faculdade, então eu imagino que você já tinha pelo menos um conhecimento básico ali, não chegou completamente perdido, né? Então, faculdade eu não fiz, me arrependo amargamente. Eu tentei fazer agora em 2020 uma aqui no Canadá, mas com criança pequena em casa, mais um trabalho que toma muito tempo, eu vi que não ia ter como seguir. Mas ainda está na minha lista de to-do de terminar o curso de ciência da computação. Peraí, tinha um na faculdade lá na Paulista, que eu não lembro o nome, e eu fiz 8 meses, daí eu passo, talvez? Não sei. Bom, eu também nunca terminei a faculdade, cara, mas ao contrário de você, pelo menos nesse momento eu não pretendo voltar para ela. E eu acabei entrando no mercado de trabalho porque eu tinha o privilégio de ter um pai empresário que tenho, né? Meu pai tá vivo. Meu pai tem uma empresa de tecnologia até hoje, eu comecei trabalhando com ele, depois disso não foi tão difícil quanto é para certas pessoas entrar no mercado sem ter uma experiência prévia, né? E como que você entrou no mercado, então? Nesse mesmo colégio que eu fiz o curso de processamento de dados, eu comecei a fazer monitoria lá dos laboratórios. Primeiro para criança, primeira e oitava série, depois para o pessoal do ensino médio que cursava o mesmo curso que eu, era capaz de ajudar, fiz estágio, coisa do tipo, e depois foi para algum primeiro trabalho com programação real, profissional, as coisas super pequenas, nada muito interessante. E, bem, isso foi em que ano mais ou menos? Você lembra? Profissionalmente foi em 97. 97. Então, a internet estava bem no início, né? Você. Imagina até que esse primeiro emprego seu não tenha sido nada relacionado à internet, site ou algo do tipo, né? Não, eles usavam rede interna, porque eles faziam uma aplicação sei lá, de melhorar a eficiência dentro de um escritório, e daí eles assumiam uma rede interna no escritório que poderia, as coisas podiam trafegar ali entre quem trabalhava ali. Legal. Cara, como que você, a partir do momento que você já não estava mais ali no colégio, né? Não estava mais no colégio, é, não foi fazer faculdade. Em 97, o acesso ao conhecimento de programação no geral e tecnologia era muito mais limitado do que é hoje. Como que você estudava, cara? Eu acho que até foi um dos erros que eu cometi. Eu procurei me especializar muito em tecnologias ao invés de me especializar em fundamentos, né? E depois eu tive que correr atrás disso. Então é muito fácil pegar, naquela época, um livro de Win32 lá, da API do Windows, entender aquilo a fundo, depois MFC, HTML, C++, deixando muito de lado fundamentos mesmo de como todas as coisas funcionam e entender por que funciona daquela maneira, como que otimiza coisas e coisas do tipo, mas sempre muito autodidata. Como eu disse, né? Também tenho uma trajetória parecida e me identifico bastante com isso que você falou, da questão dos fundamentos. Eu também não levei a sério a faculdade das vezes que eu tentei fazer, e teve alguns pontos da minha carreira, cara, que eu tentei trabalhar em empresas, me aplicar para algumas vagas que eu queria, por alguma razão, e achava que lá era um lugar legal e tal, e eu não passei. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Que eu não tinha essa base mesmo. Eu trabalhei anos do início da minha carreira com desenvolvimento web sem saber o que era uma requisição HTTP. E eu conseguia trabalhar porque o framework que eu trabalhava abstraía aquilo e facilitava e tal.
Mas eu não sabia, não tinha isso. Você teve algum ponto da sua carreira assim também que você via que você não estava evoluindo, não conseguia de repente crescer salário ou melhorar no trabalho? Não, não nesse ponto. Eu acho que eu sempre tive muita sorte em relação à carreira e oportunidades que apareciam. Eu tive envolvimento no projeto open source mais focado para .NET, que teve muito sucesso. Eu fiquei bastante conhecido por conta disso. Abri uma Ah, é? empresa muito associada àquilo. Pode falar qual é? Que eu fiquei Mas curioso agora. o projeto chamava Castle. Ah, Ah, eu e lembro ele, desse. é, Era o Você RM, não lembra? era? Não, ele Não? também tinha um ORM. Ele tinha. Então, ele eram vários projetos dentro desse nome Castle, mas ele tinha esse ORM, que era o Active Record, se eu não me engano. Ele tinha o Monorail, que era um framework HTTP bem parecido, bem inspirado no Ruby on Rails. E tinha o Windsor, que era um container de IOC, que foi muito popular. Acho que todos eles eram bem populares, mas o Windsor foi muito popular na época. E serviu de muita referência para muita coisa. Ah, que legal, cara. Eu não cheguei a mexer com nada disso, mas eu já lá em 2004, 2005 eu tava meio que estudando .NET e anos depois eu também fiquei com .NET de 2007 até 2014. Então, com certeza eu já vi alguma coisa sobre isso. Sim. Pô, que legal, mas desculpa te interromper. Você tava falando que você se envolveu com esse projeto e acabou criando uma empresa, né? Uhum, mas foi alguns anos antes daquela crise de 2007, 2008, então nossos clientes eram, porque a gente provia staff augmentation, então vem uma empresa do Canadá, uma empresa americana e fala, eu preciso de 2 devs por 9 meses, sabe, para aumentar aqui, para dar um gás nesse projeto que já está andando. Então a gente provia essa elasticidade, mas é um pior modelo. A não ser que seja enorme como uma Accenture ou uma Tata Services da vida, você está num mundo terrível ali, que você não consegue ter essa elasticidade com os desenvolvedores, né? Você quer ter um time decente e aumentar esse time, mas você está indo e voltando, e as oportunidades de você tomar um calote sem ter presença nesses países, né, sem ter advogado, sem poder acionar esses caras quando eles não te pagam, era terrível. Daí veio a crise e isso se tornou muito concreto. Então a empresa meio que fechou e eu recebi na época uma proposta da Microsoft e fui para lá, que é mais ou menos porque eu tô aqui desde então. Ah, legal. Isso foi para Redmond. Então, inicialmente eles te mandam para Vancouver, BC, porque fica mais fácil eles pegarem um visto de transferência, um L1, do que aplicar todo mundo para H1B, que é um visto que tem um limite por ano, né? Tem uma cota por ano. Então eles mandam toneladas de desenvolvedores para Vancouver e depois de um ano eles se mudam para Redmond. E aí, quanto tempo você ficou lá, cara? Eu fiquei 3 anos, mais ou menos. Até 2011, mais ou menos. Exatamente, 2011. Que, se eu não me engano, foi mais ou menos a época que você tinha comentado comigo, que foi que você se envolveu com o mercado financeiro, né? Isso, totalmente por acaso. Como que foi esse acaso? Como aconteceu isso? Então, eu saí da Microsoft, eu estava esperando sair um visto de trabalho para voltar para o Canadá, eu já tinha achado uma outra oportunidade e tudo, mas demora o trâmite. E nesse tempo me chamaram para ajudar nessa corretora que eles estavam montando, a Clear, que foi adquirida pela XP em 2015 ou 2016. Eu não estava fazendo nada, um orçamento extra seria muito bem-vindo. Peguei a oportunidade e foi quando eu vi a complexidade e os desafios que são muito específicos de mercado financeiro, de corretora. Eu acho que tem coisas que são bem tipicamente complexas e desafiadoras nesse mundo. E você já tinha algum conhecimento prévio de mundo financeiro, investia, alguma coisa do tipo, quando você começou a brincar com isso? Brincar, entre aspas. Investia. Não, investia, mas nada muito complexo. Comprar ações, long, não nada de opções, nada muito mais desenvolvido que isso. E bem, quando é que você, depois da Clear, né? Quando que você foi parar aí na Avenue? Então, em 2014, eu fui para o Brasil para poder aplicar para um visto permanente no Canadá, a complexidade lá da situação que eu estava. Bom, tô no Brasil, vou curtir minhas férias aqui, porque pô, o Brasil tem muita coisa que você só sabe que é boa depois que você sai daí, né? Tempo, céu azul, calor, as pessoas, a comida, acho que você não faz ideia quanto que isso faz falta. Mas tava lá, eu tava com um projeto com será que vale falar o nome da empresa?
uma empresa de livros, que eu esqueci o nome agora, mas é muito grande. Saraiva? Saraiva, exatamente. Eu fiz alguma coisa para eles em relação ao Windows 8 lá. A Saraiva tinha uma área de tecnologia bem grande, né? Não sei dizer. Eu sei que eu fiz o projeto do Book Reader para eles, mas nada muito complexo também. E daí não teve mais coisas além disso. Voltei pro time da Clear, falei, pessoal, vocês estão precisando de alguma coisa, tô aqui. Você também, se não tiver nada, tranquilo. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar no Brasil, então não dá para ficar com um comprometimento maior que esse. E eu falei, não, sim, você pode ajudar, vem para cá. E comecei a mexer coisas bem periféricas do que estava acontecendo. Eu lembrava do Codebase, lembrava das coisas, mas também tinha crescido em complexidade. Então, melhorias aqui e ali. E daí veio a XP e comprou a Clear e trouxe o negócio para um outro patamar de quantidade de clientes que eles iam embarcar e o volume de transações. E daí a gente percebeu o quanto que a gente tinha que melhorar em vários aspectos. O que também me fez entender como arquitetar, porque é muito difícil mudar um avião que tá em pleno voo com 100 mil orders por dia, sabe? Então, se tivesse começado do zero, como que a gente faria para não ter essas dores de cabeça que a gente tem hoje? E quando a Avenue, quando teve a ideia da Avenue, que nem chamava Avenue ainda, nem tinha nome, eles me ligaram e falaram, e aí, topa? Eu falei, cara, essa é a oportunidade da gente começar a fazer direito, né? Pelo menos alguns aspectos. E daí foi quando eu embarquei na Avenue, que foi em 2017. E assim, antes de falar da Avenue, pelo que você me falou, a maior parte da sua experiência trabalhando todos esses anos aí, até na Clear, na Saraiva e em outras empresas, era mais com desenvolvimento relacionado ao .NET, ou você chegou a mexer com outras tecnologias também? Mexi bastante com Java até por volta de 2004, eu acho. E alguma coisa de C++, um tempo na Vesta, e eu já não lembro, mas teve bastante .NET, sim. E cara, quando você foi para a Avenue, foi para trabalhar como desenvolvedor também, ou você já foi numa posição um pouco mais sênior ali, né? Acho que, bom, sênior sim, né? Mas digo, uma posição um pouco mais gerencial. Então, tem que entender que eu nunca liguei para cargos e também naquele momento o que a Avenue ia ser ainda estava muito em flux, né? A gente tinha uma ideia do que a gente queria oferecer, ninguém tinha feito aquilo para brasileiro até aquele ponto e tinha muitas incertezas, né? O que funciona do ponto de vista legal, institucional, como que CVM reage a isso, como que o Banco Central reage àquilo. Então, muitas operações foram desenhadas pelo time de desenvolvimento porque não tinha ninguém mais para fazer, sabe? A gente buscou pessoas que iam entender alguma coisa da parte financeira, alguma coisa da parte operacional, pegou o input deles e desenhou uma operação que funciona. Naquele momento, o time eram 3 pessoas, então me chame do que quiser. Eu faço café, não dava pra fazer café porque eu tava remoto, mas a gente teve que fazer o negócio do zero, entendendo a lógica, principalmente as diferenças da parte regulatória entre Brasil, operar no Brasil com investimentos versus Estados Unidos, que era uma coisa nova pra gente. Como você pegou o negócio bem no início, né? Você acabou de falar que a Avenue ainda não era Avenue, não tinha nome, e eu imagino que a ideia inicial pro que a empresa faz hoje deve ter mudado um pouco aí no meio do caminho, né? Você faz parte dessa história e eu queria entender com você o quanto mudou, o quanto que vocês pivotaram aí, né, no termo dos startupeiros. Eu acho que o core da ideia continua muito enraizado, que era essa democratização de oferta de investimentos para o brasileiro, mas a gente sempre teve ideias também que, pô, se a gente já está oferecendo esse tipo de produto, a gente já está oferecendo um câmbio específico, por que não oferecer um cartão de débito? Por que não oferecer um cartão de crédito? Por que não oferecer, sabe? Teve muitas dessas ramificações de oportunidades, mas que faltava recurso, faltava parcerias se estabelecerem para a gente vir oferecer esse tipo de produto para o pessoal. Acho que, mas o core mesmo de não só investimento, como o banking, estava bem claro para todo mundo. E quanto tempo demorou de vocês começarem a desenvolver a ideia e botar para rodar até eventualmente se tornar uma coisa que vocês falaram, não, agora vai?
Entre 2017, setembro de 2017 até mais ou menos dezembro, janeiro, a gente pegou para tentar identificar qual que ia ser a plataforma que a gente ia usar, né? O que a gente ia usar como tecnologia. Daí o Henry pegou, acho que, Scala para fazer uma avaliação, eu peguei aqui, Rust, alguém pegou o .NET Core, não lembro quem pegou Go, mas a gente pegou e em algum momento sentou e comparou as tecnologias, aí tinha coisas, prós e contras de todas, como sempre, mas a gente definiu o Go porque é uma linguagem muito pragmática, o que bate muito com nossos valores, é relativamente fácil de aprender e tem muito profissional no mercado. A gente não ia querer ficar como, sei lá, pegar Rust e ter um pool de contratação que ia ser um pool de talentos, ia ser muito diminuído. Então foi uma escolha bem pragmática. Cara, e eu queria entender agora, de 2016, 2017 para cá, o que mudou na empresa e o que você faz hoje aí dentro. Quer dizer, o que mudou na empresa, acho que vai ser difícil você falar tudo, né? Mas acho que a gente pode falar um pouco de tamanho e qual é o seu trabalho hoje no dia a dia. Então, quando a gente começou a criar essa infraestrutura, essa fundação, a gente já fez para estar preparado para um volume alto de clientes, né? A gente já fez algumas bases, a gente não se comprometeu, não, vamos ver, vamos tentar, sabe, fazer uma solução mais simplesinha e depois a gente melhora, né? Algumas bases fundamentais a gente fez do jeito que a gente achava que era o certo para aguentar uma carga enorme de usuário. Então, coisas de sharding, esse particionamento, latência extremamente baixa para envio de ordens e também qualquer tipo de operação que lida com o saldo do cliente. E acho que esse investimento inicial se pagou. Isso comprovou um acerto. Do que a Avenue era desde então para o que ela é hoje é a escala, né? A gente não só em clientes volume, mas a quantidade de funcionários que a gente tem, quantidade de times, e daí o tipo de problema que a gente começa a ter que resolver são outros, né? Como deixar os times produtivos, como fazer a comunicação fluir corretamente, como tomar decisões, qual o framework de tomada de decisão que você tem que usar para acertar mais que você errar, porque errar você vai errar, mas vamos melhorar esse ratio aí. Então, e falando da minha posição hoje, o que eu faço hoje é muita coisa. É ser uma figura para o time de back-end da Avenue que tenta disseminar conhecimento, que tenta puxar o time para melhorar a performance em vários aspectos, para melhorar julgamento e melhorar a qualidade e quando der para melhorar a qualidade. Essa frase ficou horrível, né? Deixa eu ver onde que eu... Não, acho que não. Quando eu tô falando, eu fico imaginando um cliente nosso ouvindo isso, falar, tá vendo? Eles não têm qualidade. Deixa eu ver. Da minha posição hoje é mais uma coisa focada em ser uma figura para o time de back-end que tenta inspirar quando eu posso, que tenta puxar o pessoal para melhorar a qualidade, produtividade, performance e compartilhar conhecimento, prover esse framework para tomar boas decisões, julgamento quando eles estão com 1000 tasks para fazer, como que eu ataco as tasks, quanto que eu invisto nessa task versus a outra, e para a gente ter um output decente de novas funcionalidades e gerando valor para o cliente, coisa do tipo. Mas eu também estou envolvido com funcionalidades que a gente considera meio críticas no sentido de um bug que é muito complexo em alguma coisa muito enraizada lá no sistema que a gente não vai querer parar um time para ver, eu consigo desviar um pouco e atacar esses problemas. E também a gente tem um tipo de SWAT team que a gente pode juntar pessoas chaves de muitas áreas e falar, vamos testar esse projeto aqui, vamos lançar esse projeto. E a gente trabalha e consegue lançar isso muito rápido e testar, ver se teve uma aceitação do cliente e se não teve, a gente cancela, tira da app, tira da web, ninguém nunca mais vê. Mas até agora a gente
conseguiu lançar coisas que o pessoal gostou muito e abraçou muito rápido. Basicamente, você é o cara que está aí navegando entre algumas áreas, né? E está envolvido muito nesse processo de melhoria do nível do time, fica de olho, né, para ver o que precisa ser melhorado, o que está bom, o que está ruim, que processos que precisam ser revistos e também bota a mão no código. Eu acho que essa parte eu não negociaria, sabe? Eu acho que no momento que você para de codificar, você começa a ter uma impressão distorcida do que é desenvolver código, né? Você começa a achar que tudo é muito fácil, né? Porque alguém fala de algum problema, isso daí é só fazer isso daqui, isso aqui, mas sempre esse só fazer vem com um monte de consequências e coisas que precisam ser testadas, coisas que você não está antecipando. Então, para você manter o pé no chão, né, para você ter algum tipo de autoridade no que você está falando, você tem que estar na linha de frente ali com o inimigo sendo os bugs ou as coisas que têm que ser produzidas. Porque senão você começa a desconectar muito da realidade do dia a dia dos devs. Fato. Legal. E assim, como que você costuma geralmente tomar uma decisão mais técnica de ir por um caminho e por outro? Claro que tem, né, N contextos e a resposta padrão para esse tipo de pergunta é depende. Mas você geralmente é o cara que vai colocar números ali, que vai olhar a performance e colocar todos os índices possíveis para tomar uma decisão? Ou às vezes vai no feeling também? É difícil sem ter um caso prático, assim, eu não vou conseguir. O que eu tento usar para me guiar é a expectativa de volume que alguma coisa pode ter, né? Então, se isso daqui vai ser uma coisa que a gente vai disponibilizar e 5% da nossa base vai se interessar, vai ter um nível de atenção determinado. Mas se é uma coisa que vai ser 95% da base que vai achar interessante e vai querer usar, vai ter um outro patamar de atenção, uma outra magnitude de atenção que tem que ser dada. Pelo menos é isso que eu tento me orientar. Entendi. E você não é o tipo de cara então que vai adotar uma tecnologia só porque ela tá na moda, né? Não, agora microserviços, vamos botar aqui também porque é legal. Então, esse é um dos valores que a gente tenta passar, que a gente só abraça a tecnologia se realmente se justificar com um ganho de eficiência ou um ganho... Eficiência tanto para a parte operacional da empresa, quanto para os devs ou para todo esse ecossistema aqui dentro da gente, dentro da empresa, mas adotar a tecnologia só para... Não me cabe, porque quando você está pensando numa tecnologia nova, você tem que pensar em riscos, você tem que pensar nas coisas que você não sabe a respeito da tecnologia e das coisas que você nem sabe que você não sabe. Quando o negócio não funcionar às 2 da manhã no domingo, quem que vai acordar e ver lá a documentação e tentar entender por que parou, sabe, esse tipo de coisa tem que entrar na conta também e geralmente dev não pensa nesses fatores, né, ele tá mais orientado para uma coisa, tem uma coisa nova aqui, a gente deveria usar porque eu acho legal, sabe? E não quer dizer que a gente não tenha desafios aqui, eu acho que o que eu tento fazer é mais motivar o pessoal que existem muitos desafios interessantes de magnitudes espetaculares por conta do nosso bis, por conta do que a gente está fazendo e oferecendo, que se o que o pessoal está procurando é uma coisa que realmente desperte esses desafios, né, inerentes do que a gente faz, a gente tem uma longa lista, então, mas deixa o bis motivar desafios e não vir com uma solução procurando um problema, sabe? Que é a inversão desses papéis. Eu acho que nós, desenvolvedores no geral, a gente tem vamos dizer assim, um ecossistema, né, de tecnologias, empresas e comunidades, né, onde a gente está constantemente falando sobre software, falando sobre melhorias, sobre coisas novas que estão saindo, e quem fica mais ligado nisso, né, seguindo pessoas nas redes sociais, consumindo newsletters, vendo os vídeos e por aí vai, às vezes fica meio com esse sentimento de que, nossa, eu deveria estar trabalhando com isso, eu deveria fazer isso e aquilo, e aí a pessoa vem com a ideia de usar na empresa, né? Eu já fiz isso, você talvez no passado deva ter feito algo parecido, não sei, mas e a gente acaba esquecendo que a maior parte do trabalho dos desenvolvedores no geral, né, não é necessariamente escrever código, claro que é a maior parte né, uma boa parte é escrever o código, mas
resolver um problema de negócio específico, certo? De uma maneira que outras pessoas vão entender ali no fim do dia, que seu usuário vai ficar feliz. E é fácil perder, né? Acho que se perder não, né? Mas acho que quem está em início de carreira, às vezes acaba, como você falou, fica, vamos dizer assim, olhando para as coisinhas brilhantes ali, né? E às vezes acha que, não, trabalhar com mercado financeiro não é tão legal assim, ou algo do tipo, sendo que tem desafios extremamente complexos que vocês fazem, né? Exatamente. Não falta desafios e não falta criticidade, né? Porque qualquer coisa que você faz errado tem um poder de destruição enorme, vasto e visceral para um cliente, se isso afeta o cliente, né? Porque quando você está mexendo com dinheiro e posição de ativos que o cliente tem, se ele vê alguma coisa que foge ali do que ele está esperando, a reação é imediata e visceral. Porque você, sei lá, se você abrir a app do seu banco um dia e ver lá que você deveria ter R$ 1.000 e ver zero, alguma coisa aconteceu, você pula da cama, pula do sofá, onde você estiver, mas então é esse tipo de coisa que também traz um quê de uma barreira mais alta para a gente trazer coisas novas sem ter uma boa justificativa para abraçar. E se tiver a justificativa, a gente abraça. Não vejo a gente também. A gente começou a usar o Temporal para fazer gestão de framework, porque a gente viu que tinha um ganho muito material ali de ter, em vez de ter código espalhado para um monte de lugar que junto, você vendo ele todo espalhado, você entende que está sendo feita uma coreografia ali, mas se você juntasse tudo, você tem uma orquestração, acho que eu estou invertendo os termos. Exatamente, se você juntar eles, você tem uma orquestração de workflow que orquestra chamadas para um monte de serviços e tem um valor muito, muito dramático você juntar tudo isso num pedaço de código que está lidando com 5 serviços separados e sabe fazer retry, sabe fazer um monte de coisa. Então, esse tipo de coisa é um ganho material. Foi uma decisão difícil, foi uma coisa que a gente fez um monte de avaliações, um monte de questionamentos, mas hoje a gente usa. E ainda sobre essa questão de tecnologia e desafio, já conversei com muitos desenvolvedores que falam assim para mim, pô, Gabs, eu tô aqui nessa empresa há, sei lá, 5 anos e eu só tô trabalhando com sistema legado, ou com, sei lá o que, ou só com esse tipo de aplicação, com esse tipo de linguagem, e tá desatualizada a versão X, e a pessoa acha que tá estagnada, né, que não tá evoluindo, só que, poxa, colocando no contexto da Avenue, não que vocês usem tecnologia desatualizada, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas é só um exemplo mesmo, que não é só tecnologia que te dá experiência e que te faz evoluir. Você aprender o nicho de negócio específico, né? Aprender aquele domínio também te dá muito valor, especialmente num mercado tão específico como o financeiro, né, que você entender realmente como aplicações financeiras funcionam e tudo que tem por trás daquilo assim, uma bagagem enorme, na minha opinião. Eu concordo 100%. O que eu ia falar é 100% que eu concordo e é um dos valores que a gente traz muito forte é o quanto que o dev consegue agregar 1000 vezes mais se ele souber muito tiver esse domínio, tiver interesse em entender esse domínio do mercado financeiro, porque na prática vai influenciar, ele está no meio do código, ele tem que entender o fluxo do que ele está trabalhando. Se ele não souber essas coisas, ele vai ter que gastar mais tempo parando o que ele está fazendo para ir perguntar, achar quem sabe, e sabe, o que poderia ser evitado se ele já conhecesse. Não que todo mundo tenha que saber tudo, mas quem tem esse conhecimento, quem tem essa curiosidade, pelo menos, se destaca. Hamid, agora eu queria te perguntar uma coisa. Me falaram que você é visto como uma grande referência técnica aí dentro da empresa e que é o cara que é procurado pelos desenvolvedores e que, bem, você até mesmo já comentou que está lá em projetos críticos, né, eventualmente. E não sei, pode ser uma pergunta meio boa, mas por que você acha que as pessoas te enxergam dessa maneira? O que você tem de diferente de outras pessoas? Eu sei que você é um cara modesto também. Esse tipo de pergunta me deixa meio embaraçado, porque eu não me vejo como nem um pouco excepcional. Acho que eu tô na média para baixo. Eu trabalhei com gente excepcional, eu sei
onde que eu tô. E eu acho que também tem um quê de uma bagagem institucional, de ter feito muita coisa que ainda está rodando, ainda está em produção da Eva, então acho que junta uma bagagem técnica do que foi construído, porque com algum conhecimento de mercado financeiro e dos fluxos que a gente desenvolveu, e, e talvez conseguir antecipar coisas que as pessoas no geral não vão conseguir por falta de experiência, por não terem vivido algum downtime terrível que eu já vivi, e são as coisas que mais te marcam, né? Quando as coisas não funcionam, o trauma fica para sempre. Então, acho que quando junta tudo isso, o pessoal vai me buscar como referência, mas eu não acho nem um pouco que eu sou excepcional em nenhum ângulo. Lá no início da conversa, você mencionou que você é músico também, né? E que você decidiu não seguir a carreira de músico porque você sentia que nunca ia chegar próximo dos seus ídolos. Então, acho que isso mostra, assim, essa é a minha segunda conversa com você, mas isso mostra que você realmente, você não é um falso modesto, mas eu acho que o que você tem, que é algo que eu sinto que eu tenho também, é essa noção de como existem pessoas melhores, e não necessariamente melhores, mas que têm conhecimentos que às vezes estão em verticais diferentes, muito mais profundos que os seus, né? E que, claro, tem coisas que você não sabe, né? Mas acho que ter essa noção, né, de que você não é a pessoa mais foda do mundo é legal por um lado. Eu acho que para quem tá próximo, principalmente, que lida com você, você provavelmente não deve ser um cara arrogante e que trata os outros mal quando eles não sabem de alguma coisa. Mas você tem essa questão ou já teve essa questão de se sentir impostor às vezes? De estar ali no meio de uma galera muito foda e falar, putz, eu não sou tão bom que nessa galera aqui, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso correr atrás. Então, acho que foi o choque de ter trabalhado na Microsoft, né? Porque quando eu fui pra lá, você tem PhD pra todo lado e eles também não sofrem nem um pouco de falsa modéstia, né? E teve muita gente que eu tava com um problemão e problemas arquiteturais lá do que eu tava trabalhando, e eu não precisava nem terminar de falar o meu parágrafo pro cara do problema que eu tava lidando. Ele ia falar, tá, o problema é esse, tem 3 soluções, essa que tem esse trade-off, e eu ficava, uau, né, que esses caras realmente são fantásticos, e foram pessoas excelentes que eu ainda mantenho contato até hoje, e acompanho a carreira deles, e são fantásticos, continuam sendo fantásticos e me inspiram. Então, acho que foi o que mostrou mesmo que tinha muito para estudar, muito para correr atrás. E uma coisa que eu não uso tanto mais porque eu não tenho mais tempo, mas recomendo muito o Coursera. Eu acho que os cursos, pelo menos os que eu fiz ali e levei até o fim, são cursos difíceis, eles vão te apertar mesmo, eles têm a timeline deles. Pelo menos o que eu fazia era uma entrega por domingo, domingo era o deadline, e tinha que correr atrás, tinha que estudar, tinha que fazer os exercícios e submeter os exercícios para confirmar que estavam certos. Para quem está realmente querendo buscar alguma coisa que te desafie nesses outros âmbitos, é uma ferramenta fantástica. Agora eu queria só te fazer uma pergunta que a gente está falando sobre esse negócio de impostor e sobre trabalhar com pessoas fodas. Tem um livro que eu gosto bastante, que chama The Passionate Programmer, que o cara que escreveu, ele é programador também e é músico. E não sei se você leu esse livro, mas ele tem um capítulo lá que ele comenta que, se eu não me engano, ele é saxofonista. E é um capítulo onde ele fala que é legal você sempre ser o pior músico na sala. Que se você tá com gente muito mais foda que você eventualmente vai subir seu nível. Seja porque essas pessoas vão te ensinar alguma coisa, seja porque você vai automaticamente correr atrás. E ele faz esse paralelo com a área de tecnologia, né? Que para você tentar sempre, se puder, obviamente, né, conseguir trabalhar num lugar onde as pessoas são tecnicamente melhores que você. Claro que com o tempo, né, com experiência e tal, isso vai ficando talvez um pouco mais difícil, porque você vai ser a pessoa mais experiente, mas você concorda com essa afirmação? Acho perfeito. E eu acho que também é um direcionamento para a gente contratar pessoas muito boas que também disseminem, inspirem só por estar ali, só por oferecer pontos de vista
diferentes, não esperados, que desviam do normal. Acho que o resultado, o net resultado ali é assim, positivo. Bom, realmente, para fechar, então, eu queria aproveitar que você mencionou contratação, né? Imagino que vocês devam estar com vagas em aberto no momento, né? Conta um pouco, então, qual o perfil de pessoas que vocês buscam para trabalhar aí, se no geral já tem que ter algum conhecimento ou varia muito de vaga para vaga, mas falando mais de desenvolvimento mesmo. O que a gente busca eu acho que as pessoas que já têm alguma experiência no mercado financeiro, seja tanto a parte de banking quanto de investimentos, sempre vão ter uns pontos a mais, mas não é a única coisa que a gente busca. A gente busca pessoas que tenham os fundamentos no lugar certo, sabe? Entendam por que as coisas funcionam do jeito que funciona. Não acho que as coisas acontecem por acidente. Tem uns fundamentos de super, eu não sei se eu vou dizer básico, mas coisas tipo programação concorrente e primitivos para lidar com concorrência e idempotência, porque e tudo que eu tô falando aqui não são pegadinhas, é mais porque a gente usa isso no dia a dia. E quem não sabe lidar com isso vai introduzir problemas, vai introduzir bugs que podem passar despercebidos. Então, a gente olha mais para o fundamento, se a pessoa é curiosa por natureza, se a pessoa está disposta a aprender sobre um domínio que tem muitas pessoas que têm uma certa aversão por ser complexo ou por ser uma coisa que ela fundamentalmente discorda por N razões. É o que a gente busca no mercado, é o que a gente busca atrair. Também dirigida por esses desafios, que a tecnologia serve o business, né? Não o inverso, e que isso já é bastante desafio como não preciso buscar mais coisas para adicionar na sopa, para deixar as coisas mais complicadas. Realmente. A gente tem um outro vídeo aqui no canal onde eu conversei com o pessoal sobre as tecnologias específicas que vocês usam. A gente se aprofundou um pouco mais no domínio, mas conta aí pra galera que tá vendo a gente agora o que vocês têm no front e no back-end aí, qual que é a arquitetura de vocês, pros devs que estamos assistindo nesse momento. Front-end a gente usa React, a aplicação mobile usa Flutter, back-end é majoritariamente em Go, mas a gente tem algumas coisas usando o Java pro Apache Beam, deploy no GCP, no Kubernetes GCP, algumas coisas fora do Kubernetes por N razões, e acho que nosso stack é isso, de persistência usa tanto o Data Store como Postgres quanto MySQL, cada projeto escolhe um, e basicamente acho que é isso. E quais são os principais desafios que os desenvolvedores vão encarar aí no dia a dia, quem quiser se candidatar para as vagas, Amit? Desafios não faltam. Acho que a gente tem, principalmente, juntar consistência dos dados com uma baixa latência. Acho que é um dos maiores desafios de vários produtos, mas também alto volume. Então, processos noturnos que lidam com processamento de arquivos e como isso viram, sabe, são enriquecidos e são postados para outros serviços e isso linearmente cresce com o número de contas que a gente tem, com o número de transações que a gente tem. Então, é um processo que podem nascer pequenos, mas começam a ficar cada vez mais gigantes. Esses são majoritariamente os tipos de desafio que a gente tem aqui, mas existem outros, né, de que a gente podia casar alguma, sei lá, melhores estruturas de dados com uns algoritmos de machine learning para detectar tais coisas, anomalias, ou fazer uma máquina de recomendação de ativos. Tem coisas que a gente poderia usar para detectar oscilações de preços de cripto. Então, coisas que se eu falar assim parece simples na superfície, mas é mais complicado do que parece. E são esse tipo de coisa que a gente lida aqui. Bem, para você que se interessou e está assistindo esse vídeo até agora, eu vou deixar o link para as vagas da Avenue aqui na descrição, assim como o link para os livros que eu citei e também para os outros vídeos que a gente já gravou juntos aqui no canal. Amit, obrigado pela sua participação, cara. Foi muito legal conversar com você, de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigado.